Olá, meu nome é Micael Martins, eu sou da turma 5B de Lógica de Programação. Vou resolver a questão de número 4 da lista de vetores, que diz o seguinte. Implemente um programa que recebe dois vetores de números reais, V1 e V2, com capacidade para 4 elementos cada. O programa deve gerar um vetor V3, que armazena a soma dos elementos correspondentes dos vetores V1 e V2, ou seja, a soma dos elementos dos mesmos índices. Ao final, o programa deve escrever o elemento V3, certo? Vamos lá. Ele pede dois vetores de números reais, certo? Então, eu vou gerar aqui vetores de números inteiros, certo? Gerar os vetores de números inteiros. Diz que é o vetor V1. Cada vetor tem que ter 4 elementos, certo? Então, o vetor V1 com 4 elementos, eu vou gerar esse vetor já declarando os valores que estão dentro dele. Eu vou declarar 1, 2, 3 e 4. Vou gerar também o meu vetor V2, certo? 4 elementos também, e já vou inicializar ele com os valores. O 4, 3, 2 e 1. Vou gerar o meu vetor V3. O V3 vai ser o que vai receber os valores da soma de V1 com V2, com 4 elementos também. Eu vou começar a percorrer, certo? Já gerei o meu vetor, os vetores que eu precisava, V1 e V2, e o vetor V3, certo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou gerar o vetor V3 com a somatória de V1 e V2, certo? For, é meu for, para percorrer o vetor, certo? É o for, para percorrer o vetor. É meu for, para percorrer esse vetor. Então vamos lá, int i igual a 0, certo? Enquanto i for menor que 4, que é o tamanho do meu vetor, e mais. Pronto, já criei a condição para ele percorrer meu vetor, e agora eu vou criar a condição de somatória de V1 com V2, certo? Enquanto V3, certo? V3, meu vetor V3i, certo? Porque ele pede que os elementos do mesmo índice, certo? Seja somado elementos do mesmo índice. Então, V3i vai ser igual a V1i mais V1i mais V2i. Como ele pede elementos que sejam somados elementos do mesmo índice, eu tenho que colocar o i, porque o i vai ser o índice o i é indicado o índice de cada número. Ou seja, quando eu estiver somando o primeiro índice do V1 com o primeiro índice do V2, vai ser gerado o número do primeiro índice do V3. Agora eu vou colocar o cout para poder lançar na tela a somatória dos dois vetores. Então, agora vamos ver se o programa roda normalmente. Vamos executar. O programa foi executado. Pronto. Ó, executei o programa e o programa apresentou a somatória de dois números, certo? A somatória dos números do mesmo índice do meu primeiro vetor com o segundo. Você vai verificar, o primeiro vetor é 1, o índice do primeiro vetor é 1, e do segundo vetor é 4, 1 mais 4, 5, e assim sucessivamente. Eu já coloquei os valores de forma que o resultado desse um vetor com o mesmo número 555. Então, o programa foi executado normalmente, então está tudo correto.